Né? Foi o Paulo Souza, não o Jorge Jesus, que trouxe um telão para colocar no Ninho do Urubu e nem todo mundo achou legal. Teve gente que disse que era bobagem, embora seja uma mera tecnologia para você usar durante o treinamento. Eu trouxe a fala dele só para ilustrar aquilo que eu acho do Caixinha, mas também acho uma bobagem entrar nesse assunto, né? Parece dor de cotovelo. Por mais que ele no final fala que é importante sim essa troca e tomara que treinadores bons cheguem aqui, mas que também sejam valorizados os brasileiros. O Roger está na melhor fase dele. Melhor. O Roger tem que surfar nessa onda. O Roger está discutindo uma renovação de contrato até final de 2026. Sucedendo um estrangeiro que foi péssimo, Sim, o Kudê. exatamente, Péssimo. exatamente. Então, eu acho que ele tem que olhar mais para dentro. Ele está se aperfeiçoando. Desde que o Roger virou treinador, a minha expectativa era que ele se tornasse rapidamente o que ele está se tornando agora. Um treinador confiável, um treinador com suas teorias importantes, porque ele é muito estudioso. Ele se aprofunda em cada assunto do futebol. E, além disso, ele tem o lado boleiro também, porque ele foi craque. Ele é um dos grandes ídolos da história do Grêmio. Campeão de tudo. Então, essa associação faz dele hoje um dos grandes treinadores brasileiros. Do lado do Felipe Luiz, do Rogério Ceni. Para mim, são os principais treinadores brasileiros hoje de mercado. Agora, ele teve outras oportunidades em que ele não foi tão bem. Perfeito. Em que ele fez trabalhos medianos. Perfeito. Ele teve no Bahia, já com o Bahia em crescimento, teve no Palmeiras com esse Palmeiras já forte. Perfeito. Ele teve no Fluminense, ele teve no Atlético Mineiro também já com muita injeção financeira. E ele não fez bons trabalhos. Foram trabalhos medianos, já em determinados momentos interessantes. E a minha crítica era essa. Faltava ele aliar essa questão teórica dele, que ele estudou muito para ter isso, com a questão, parecia que ele deixava de lado o lado boleiro dele, o lado do vestiário dele, o lado de campeão que ele foi. E agora, com esse crescimento primeiro já no Juventude, né? A gente tem que lembrar do trabalho dele no Juventude, que foi muito bom. Mas sair do Juventude e ir para o Internacional é um salto, principalmente de cobrança. E ele conseguiu sustentar, não só da cobrança de sair de um time que não tem a quantidade e a tradição que tem o Internacional, mas a questão de quebrar a antipatia de ele ser ídolo do Grêmio. Então, era um trabalho muito mais difícil para ele, e ele conseguiu superar isso tudo. Então, eu acho que ele tem que surfar nessa onda cada vez mais. E fez um grande trabalho no jogo sábado contra o Flamengo também. O dedo dele foi importantíssimo para ele no primeiro tempo e depois, no segundo tempo, sustentar o empate. Eu acho que ele também tem que fugir. Essa dividida também não é legal para ele. Como a gente estava falando do Carille com o torcedor, eu acho que essa dividida... Claro que existe. Acho que a forma como a gente aborda muitas vezes a situação do treinador é equivocada. Já cansei de falar isso, mas se ele pede uma TV de 42 polegadas ou um telão, ele não está pedindo para a gente, ele está pedindo para o dirigente. É ele que tem que aprovar ou não, autorizar ou não. E aí ele aborda uma questão que ele fala, eles vêm com outra cultura, os estrangeiros vêm com outra cultura. Que cultura é essa? É uma cultura que valoriza o conhecimento, que aqui foi desprezado por muito tempo e continua sendo por alguns setores da sociedade. O Silvinho era ridicularizado porque tinha diploma da FIFA, tinha licença da FIFA. As pessoas usavam isso contra ele. O conhecimento, o cara estudou. O argumento que eu ouço da torcida é política de preços. Tem política de preço e tem uma política de venda de ingressos também. Parece que a diretoria do Flamengo só tem aberto todos os setores. Eles vendem por lote, assim, ó. Se vender todos desses setores, a gente abre um setor a mais. E aí o setor, eu acho que é leste ou sul. Leste. Leste, cima, superior. Dos superior, ficou toda fechada. E eles não abriram para venda. Perfeito, mas assim... Então, também tem a questão do preço, mas também tem essa política de venda, que mudou. Porque antigamente tudo estava aberto, né? Vai, bota aqui, ali, ele enchia tudo. Resultado Agora, não. prático, só um jogo do ano, é incomum, hein? Do Flamengo, só um jogo do ano, Flamengo bem ou mal, só um jogo do ano, o Maracanã lotadaço mesmo. É que uma abordagem é o público total, outra abordagem é o percentual de ocupação do estádio, né? O Vasco, por exemplo, teve sold out, o Vasco vendeu tudo. E eu acho que de vendas, assim, o Maracanã foi 43 ou 45. E o único... 48 e alguma coisa foi a soma dos
E o único clube do Brasil que, desde o ano passado, de forma consecutiva, desde o jogo contra o Vitória, na Neoquímica Arena, o Corinthians coloca em todo o jogo, não importa se vale muito, pouco, se é estadual, mais de 40 mil pessoas em Itaquera. E se tivesse mais estádio, botaria mais? Botaria. Mesmo com problema na venda de ingressos. Sim. Também com reclamações de cambismo, Tem uma etc. matéria muito boa no GE do Bruno Cassucci sobre isso. Perfeito. O Flamengo está fazendo alguma coisa errada. Por isso que eu mostrei isso. Está fazendo alguma coisa de errado. Não está comum. Eu não tenho como me aprofundar no tema agora, acho que isso merece uma maior investigação, apenas constato que não está usual o público do Flamengo O Morumbi esse tinha ano. setor fechado também. O setor mais popular do estádio estava fechado porque vai ter show e tinha palco sendo montado. Atrás, né? Não, do Flamengo parece que é uma política. E aí sim. a soma de gratuidade com os que compraram que deu esses 48 Mergulhando mil. nas novidades que a gente viu em prática, em termos de regra. Sem gandula, 15 bolas espalhadas pelo campo, que é uma ideia que nasce nos Estados Unidos